Quando eu decidi fazer esse documentário, eu não tinha nenhuma fundamentação teórica sobre o assunto. Mas aí eu descobri que tem uma escritora e professora estadunidense, a Bell Hooks, que tem um livro chamado O Feminismo é para Todo Mundo. E nele ela fala que a luta do feminismo não é contra o machismo e muito menos contra os homens. A luta do feminismo é contra o sexismo. E o que seria sexismo? Sexismo é um conjunto de atitudes discriminatórias baseadas nas diferenças sexuais. E aí, com essa afirmação, ela reconhece que muitas mulheres possuem atitudes sexistas em relação às outras, inclusive dentro do próprio movimento feminista. Essa afirmação só me faz pensar o seguinte, que o feminismo nunca vai sair da estagnação ou da sensação que a gente já conseguiu tudo, né? Enquanto a gente tratar as nossas semelhantes como as nossas desiguais. E eu gostaria de relatar hoje uma agressão que eu sofri por parte de uma outra mulher no âmbito profissional. Sofri entre várias vezes, uma pontualmente me marcou. Já sofri sim, violência vinda de outra mulher, não física, mas moral, psicológica. Foi uma situação, foi uma surpresa para mim, apesar de não ser a primeira, eu já sofri várias outras. Eu trabalho numa empresa privada já há alguns anos, onde eu iniciei minha jornada profissional como recepcionista e passei por vários cargos operacionais até conseguir ascensão dentro dessa empresa. E há alguns anos eu atendi uma cliente onde ela não teve a demanda dela solucionada, ela ficou muito estressada, ela ficou bastante nervosa e com razão. Eu tentei gerenciar essa situação, mas realmente, assim, eu me senti muito mal com a forma que ela me tratou na época, porque ela disse que não entendia como a direção dessa empresa tinha dado oportunidade para uma pessoa do meu tipo. Ela falou que sabia que eu tinha vindo da limpeza, que eu já tinha trabalhado com a limpeza e que meu lugar era limpando o chão, não era no cargo que eu estava. Ela falou que me conhecia e que sabia que eu era mãe solteira. Quando eu fui lecionar em uma escola, língua portuguesa, e fui acolhida por várias pessoas, inclusive por uma professora que também é da minha área, porém a gente dava aula em frentes diferentes, eu dava aula de redação e ela de gramática, e eu senti um acolhimento inicial, mas sempre um ressabiamento. Com o tempo, nós fomos nos afinizando, ela foi se abrindo a vida dela para mim e vice-versa, e fomos confidentes, até que por não sei por que cargas d'água, ela desabonou minha conduta, ela me traiu, literalmente falando, e eu acabei sendo demitida dessa instituição. Antigamente eu tinha o cabelo vermelho bem chamativo e isso foi motivo de preconceito, de exclusão, de difamação. As roupas, o comportamento, se bebo, com quem ando, até mesmo o jeito extrovertido de ser é motivo para que seja apontado como uma falha, algo negativo, que não se encaixe em algum padrão. O simples fato de você viver em sociedade já te deixa exposto a você sofrer essas críticas, essas violências vindo de todas as partes. Então, foi uma situação muito delicada que eu não esperava vir de uma pessoa tão próxima, uma pessoa que me conhece há muitos anos, era uma amizade de infância. Então, foi referente a N situações, de uma oportunidade na mesma área, que eu ia ter qualidade de vida, até ganhos maiores, e que eu me senti prejudicada por ela. Ela diminuía o meu trabalho, ela diminuía o meu esforço, ela me difamou para amigas que a gente tinha em comum, no mesmo ciclo social. Há algum tempo atrás eu estive num barzinho que não é muito frequentado, e eu estava sozinha numa mesa. Tinha deixado meu filho com uma vizinha, ela pediu para ficar com meu filho, para assistir a um filme com ele, né? E eu tinha 90 minutos para ir
tomar uma cerveja e espairecer. E lá eu sentada, sozinha, uma moça levantou e sentou na minha mesa. Deu boa noite, a gente começou a conversar. E no meio dessa conversa ela perguntou pelo meu filho. E eu falei que ele tinha ficado em casa, que eu não ia falar que ele tinha ficado com a vizinha, né? Acho que não era necessário. E ela sorriu e saiu e foi pro balcão conversar com os meninos que estavam vendendo lá, né? Os donos do barzinho. E eles sorrindo e eu na mesa. Afinal de contas eu tinha ido sozinha, era a minha proposta. E quando eu me assusto, eles chegam e eles dizem que é pra eu ter cuidado com quem eu tô compartilhando a situação do meu filho, porque ela ficou chocada, ficou traumatizada, como que eu tinha coragem de deixar meu filho sozinho. Isso na época me deixou bastante triste. Eu fiquei bastante constrangida porque ela falou isso na frente de várias pessoas. Eu me senti muito mal, afinal de contas era uma pessoa muito querida para mim. Na maioria das vezes, essas situações vinham de mulheres que circundavam o meu ciclo profissional, de amizade ou familiar. E eram comentários preconceituosos, machistas, difamatórios e causam um pouco de revolta, de tristeza. E eu me sentia um pouco acuada com aquilo. Eu me senti péssima, eu não esperava mesmo, como já não é a primeira vez que isso acontece comigo, infelizmente, eu posso até estar já acostumada a sofrer isso com uma grande frequência. Eu me senti traída, eu me senti humilhada com uma crítica dessa tão cruel que não foi feita nem diretamente a mim. Ela saiu da mesa e foi conversar com terceiros. No meu caso, serviu como um fator motivacional, me serviu como me fez entender que eu não podia parar e que eu não devia me abalar por causa daquilo, porque o problema era dela, o problema era com ela, não era meu, porque eu estava ali dando o meu melhor. E se eu consegui essa ascensão foi porque eu sempre fiz o meu melhor. Nós mulheres fomos condicionadas a enxergarmos na outra competitividade. E aí chega uma professora bacana, legal, tenta interagir com todo mundo, também da sua área, soou como ameaça, né? Eu percebo muito que isso também estava em mim, e é um olhar que eu busquei desconstruir, mas não é uma coisa fácil. Esse olhar de competitividade em relação ao outro. A gente fica sem entender o que passou pela cabeça do outro quando faz isso com a gente, né? Eu até hoje procuro respostas, eu tento entender todo o contexto de vida dela, ainda tenho essa compreensão de tentar entender como ela foi criada, a visão de mundo que ela tem hoje. Bem, a sociedade ela tem muito essa visão de que você é mãe em tempo integral, e eu sou ciente disso, mas que devido a isso você é prisioneira. E aí eu fico me perguntando, será que ela pensava que seria melhor se eu tivesse levado meu filho para um ambiente daquele junto comigo? Ou será se ela pensava que eu deixaria meu filho aleatoriamente numa situação que ofereceria risco a ele? Então, a violência, eu penso que a sociedade, ela não tem um padrão de classificação para mães, para pessoas, e que elas medem as pessoas pelos desastres que estão acontecendo. Eu já cometi, acredito que por várias vezes, agressão como outra mulher. Mas eu queria relatar uma que ela realmente foi muito forte, ela causou um dano. Eu fui muito, muito agressiva com a minha filha. Assim que eu descobri que ela era gay, assim que eu descobri que ela era lésbica, e apesar de ser jovem, e
e de ser super, eu achava que descolada, mas eu não soube lidar com a situação. Não duvido de um dia ter tido essa infelicidade. Apesar de tentar lembrar, de achar que uma crítica pode ter sido isso, mas eu não me recordo de ter cometido isso com alguém. A resposta que eu tenho a te dar é que eu não sei se eu já cometi. Porque às vezes algo é tão cotidiano, é tão rotineiro pra mim, não é pra outra pessoa, que às vezes a gente comete. Eu acredito que sim, com certeza. Eu não consigo pontualmente identificar ou me lembrar. É curioso, é mais fácil a gente falar do que a gente sofreu do que falar do que a gente praticou. E é natural que, além de tudo, que nós, mesmo que tenhamos algum conhecimento a respeito do feminismo e das práticas machistas e do quanto que elas fazem mal pra gente, que a gente esteja atenta a cada comportamento, a cada ação que a gente tem. Porque é importante dizer, isso tudo é uma construção, né? E construção, ela também precisa ir sendo desconstruída aos poucos. Eu fui extremamente agressiva com ela e eu só afastei ela. Infelizmente, eu fiz com que ela não confiasse, com que ela não compartilhasse o dia a dia dela comigo. Eu não ajudei ela a enfrentar preconceito da sociedade, da família, e foi com o tempo, com o amadurecimento, conversando com outras pessoas, que eu pude entender que eu precisava só respeitar ela. Mas eu acredito que até com a minha mãe, quando não entendia que ela é vítima também de um machismo, de uma cultura patriarcal, quando ela era extremamente subserviente, a minha forma de cobrar que ela mudasse. E que a opção sexual dela não iria interferir como não interfere no fato de eu ser mãe, não interfere na nossa relação familiar, não interfere na parte educacional dela, não interfere no caráter, não interfere na personalidade dela. E hoje ela é minha melhor amiga. E eu acredito que eu estou me tornando uma amiga dela. O não entendimento em relação às minhas amigas que passam por relações de abuso e que ainda estão honrando, digamos assim, esse lugar, né, de estar ali numa relação abusiva, e eu não enxergar que elas são vítimas de tudo isso e que às vezes elas não têm força para lidar com essa situação. A postura que eu tenho em relação a isso, ou tinha, que eu tenho tentado trabalhar, né, isso é uma forma de violência, a maneira não empática de falar com elas, a falta de paciência em ouvir. Então, por mais que a gente esteja atento, por mais que a gente esteja se supervisionando e se monitorando no dia a dia, querendo ou não, em um ou em outro momento a gente pode sim se pegar fazendo um comentário jocoso a respeito de alguém, do comportamento de alguém. Então é importante que a gente fique sempre com as antenas ligadas para que a gente também não fique repetindo algo que a gente está recebendo o tempo todo e reproduzindo isso. Acredito que para diminuir ou para melhorar a situação, que nós mulheres começamos a dar as mãos para formar uma rede maior de apoio. Nós já passamos por muitos preconceitos e dificuldades culturais, preconceitos raciais, que interferem diretamente no nosso dia a dia. Eu acredito que ações como essa proposta desse projeto fantástico de fazer com que nós contemos a nossa história, nos reflitamos, nos colocamos também com uma postura de agressoras, muitas vezes, contribui muito para que a gente possa superar essa situação, para que a gente possa cada vez mais buscar olhar as mulheres com empatia. Eu aposto na empatia e em você, às vezes, pensar antes de interferir. E para nós mulheres que sabemos como é difícil lidar com sentimentos, como é difícil gerenciar esse conflito emocional que nós temos no dia a dia,
não ser empática, não reconhecer que não importa quem se ama, não importa a forma que se ama, o que importa é amar. Tá vendo uma mãe na rua, tá sem o filho, tá sozinha, é porque ela quer estar sozinha. E que a gente talvez comece a interromper mais quando a coisa acontecer, que a gente repudie e que a gente repudie educando para que não se reproduza mais. Ou, se você percebe que a tua opinião ela não vai acrescentar em nada, não dá. Não fala. Deixa. Buscar olhar as mulheres com empatia. Buscar olhar nas mulheres uma nutrição, né? Enaltecendo as suas potencialidades e não uma competição. E que a gente consiga se respeitar ao máximo para que consigamos exercer o nosso papel de mulher livre à vontade. Porque se a gente entende que cada uma tem N coisas a mostrar, é fantástico. Mas a gente precisa, sim, se amar e se unir. Tentar ampliar o nosso olhar, porque enquanto a gente fica muito encarcerado, fica muito enjaulado dentro das nossas ideias, a gente não consegue se abrir para o mundo. E o chamado é esse.